que é? Samuel 22. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos, e toda a casa de seu pai desceram ali para ele. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saibam o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias, que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Querete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi, e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim, e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o idumeu, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: Vi vir a Nobe, a Aquimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento. Ele deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aquimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob. E todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia. E respondeu Aquimeleque ao rei, e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa do meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aquimeleque morrerás certamente, tu e toda a tua casa. E disse o rei da sua guarda, que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberem que fugiu e não nos fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender a sua mão para arrematar contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg e Idumeu e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a nobre cidade destes sacerdotes passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Porém escapou um dos filhos de Aquimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia que eu naquele dia, que estando ali, Doeg e Idumeu, não deixaria de o denunciar Saul.
eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Samuel 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus. E disse o Senhor a Davi: Vai, ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aquimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão aos cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou sua mão em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, segundo que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme a todo o desejo da tua alma, e nos fica entregamos nas mãos do rei. Então disse Saul: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois a diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda a certeza, e irei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, porque anunciaram a Davi que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. Porque ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi,
e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Sela Amarlecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engede.